Olá, eu sou a Bruna e hoje eu vim dar uma aula de ecologia com objetivo para revisão do Enem. Esse é um assunto extremamente importante que sempre cai em todas as edições dessa prova, então revisem, não se prendam só nesse mapa mental, mas também procurem além dele. E aí, para a gente começar, a gente tem que relembrar o que é ecologia. Ecologia, ela é o estudo das relações dos seres vivos e principalmente o estudo da casa desses seres vivos, o ambiente onde esses seres vivos estão. E a gente vai começar por aí. A gente vai começar a relembrar ou a entender o que é sucessão ecológica. Sucessão ecológica, ela tem duas etapas, né? Na realidade, ela tem duas fases, como se a primeira parte, a primeira fase, na verdade, ela deveria ser uma fase fixa. Ela não deveria sempre ficar naquele looping de você nunca sair da primeira fase, que é a fase primária. São o quê? São áreas ambientais, são áreas onde nunca foi tocada, onde que nunca foram habitadas. Exemplo, a floresta amazônica, um local onde nunca foi habitado por ninguém. Uma floresta intocável, é uma floresta primária. E a secundária, que é a segunda fase do jogo, digamos que você conseguiu, o ser humano lá maldoso, conseguiu vencer, ou seja, destruir a fase primária. Ela vai para a fase secundária, que é o que? É quando existe uma comunidade pré-existente já, ou seja, já existiu aquela comunidade e ela foi, acabou-se, né? Por exemplo, destruiu-se aquela comunidade, ela sofreu algum distúrbio e ela vai se regenerar. Então, essa regeneração se dá com uma mata secundária. Quando ocorreu, por exemplo, as queimadas no cerrado, ela vai se regenerar. Aquela mata já não é primária, ela é secundária. E aí a gente vai entender a outra, a outra área que é muito importante em sucessão ecológica, que é as comunidades dentro dessa sucessão, que é o quê? A pioneira, a intermediária e a clímax. A pioneira, a gente sempre tem que lembrar os pioneiros. Os pioneiros é os primeiros, ou seja, a gente também chama de ecese. Ou então, o que a gente pode relacionar? É os que deram pontapé na história. O que recomeçou a regeneração, que é o quê? Os líquens, os musgos e as gramíneas. Também tem outras espécies, mas as principais são essas, ou seja, plantas de pequeno porte. Por exemplo, um campo de futebol. Ali se tinha uma comunidade, se tinha uma floresta. Então, cortaram para fazer um campo de futebol. Mas aí vai nascendo grama, vai nascendo um capim, vai nascendo um picão, vai nascendo um pega-pega, vai nascendo matinhos que logo vão dar local, vão dar, criar substrato, criar um ambiente favorável para as espécies intermediárias, que são o quê? Arbustos e plantas herbáceas, ou seja, ervas. São plantas de médio porte, também considerada, né, a fase série dessa sucessão ecológica. Então, são plantas de médio porte. E no final da história, depois da pioneira, da intermediária, vem a clímax da história, é onde a vegetação alcança seu limite, é a vegetação densa, e é onde tem maior biodiversidade, maior número de espécies e maiores nichos ecológicos. E na sucessão ecológica, eu trouxe aqui uma imagem que mostra essas fases, que é o que? As espécies pioneiras, que são as gramíneas, que são os matinhos pequenininhos. Depois ele é tomado por uma vegetação de médio porte, que é a fase intermediária, e depois por árvores mais copadas, por árvores maiores, que é a fase clímax. E tudo isso acontece lá embaixo com a flechinha no tempo. O tempo ele sempre vai para frente, não tem como o tempo voltar, então tudo se faz com o tempo, certo? Para você não dá para pular uma fase da espécie primária
das pioneiras para clímax, sem ter a intermediária, então tem que lembrar que cada um tem que seguir a tua etapa, e tudo leva tempo. Como eu disse, não tem como uma árvore clímax aparecer lá na pioneira, a não ser que ela seja introduzida, mas não tem como naturalmente isso ocorrer, tá? Então a gente vai entender agora o que acontece dentro dessas comunidades na associação ecológica. Quais que são as relações dentro, deixa eu só tentar aqui arrumar, dentro desse ambiente. E aí a gente entra em relações ecológicas. E o que é relação ecológica? É o que eu disse lá no começo, é as relações entre os seres vivos. E a gente tem dois tipos principais, as interespecíficas e as intraespecíficas. As interespecíficas são com espécies diferentes, ou seja, com um leão e um búfalo, com um outro exemplo, com um tubarão e uma anêmona, com animais diferentes, com seres diferentes. E o intraespecífico é com espécies iguais. Como que eu vou lembrar disso, Bruna? Lembra assim, interespecíficas, o inter é com E, e E é E de estranho. Então, são animais estranhos. E o intraespecíficas tem o A. E o A é de quê? Amigos. Então, é uma interação boa ali, digamos, boa, entre amigos. E eu vou começar pelas interespecíficas, elas com animais estranhos. E temos todas as duas, né? As duas têm harmônicas e desarmônicas. As harmônicas da interespecífica é o mutualismo e o comensalismo. O mutualismo, ela tem a ver com um musgo e um líquen, ou seja, ela tem a ver com onde ambos se beneficiam, tá? E já o comensalismo é quando um se beneficia, mas o outro não tá nem aí, o outro tá um zero à esquerda. Não tá nem que suba nem que desça. Um exemplo é o tubarão com a anêmona. O tubarão tá se alimentando, tudo bem, e a anêmona fica embaixo dele para colher o restinho que fica da comida dele. Ele tá se alimentando, foi ele que caçou, então de boa, tá lá, né, normal. Mas ela tá sendo uma folgada, então boa para ela e para ele não, nem que suba nem que desça. E competição. Predatismo, a gente lembra lá do predador. Um exemplo, o ser humano com um boi, o ser humano com um porco. Nós somos predadores daquele animal. Parasitismo, que tem um parasita e o hospedeiro. O parasita se dá bem, como um predador se dá bem, e o outro se dá mal. No parasitismo, a gente tem um exemplo, o piolho e o ser humano, né? Ele fica ali sugando nosso sangue e a gente dá o sangue, né? E ainda fica aquela questão da coceira e tudo mais, então é desarmônica, né? Tem um que está saindo prejudicado e o outro está saindo beneficiado. Temos o amensalismo, é onde o outro inibe o outro ser, ou seja, onde que acontece isso? Ser humano e a cobra. Quando a cobra pica o ser humano, ele fica inibido, ele fica parado. Aquele veneno trava ele, então é o amensalismo. E a competição? A competição a gente tem nos dois grupos inter e intraespecíficos. A competição interespecífica, ela se dá por recurso, ou seja, se tem um lago muito pequeno, um período de seca, e se tem um leão e um búfalo, os dois vão brigar para tomar água, ou uma zebra e um búfalo, os dois vão brigar por água. Entenderam? Então, essa questão aí de competição por recurso. Já na intraespecífica, a gente tem nas harmônicas
a sociedade e a colônia. A gente sempre lembra que sociedade são as abelhinhas, ou seja, tudo por cooperação. E a colônia é quando são seres que se ajudam associados, né, anatomicamente. Ou seja, o coral que tem lá no mar, eles são associados anatomicamente. E os desarmônicos são o canibalismo e a competição. Canibalismo são quando se alimentam da mesma espécie. Um exemplo, louva a Deus, a fêmea mata o macho, né, e se alimenta do macho. E a competição intraespecífica é, por exemplo, por uma briga entre dois leões por uma fêmea. É uma competição entre a própria espécie. A partir daí, a gente já viu que as relações, o meio onde acontecem essas relações, e a gente vai ver agora os problemas ambientais dentro da ecologia, que a ecologia estuda, mas que também é importante em todas as áreas que a gente conhece. Eu trouxe aqui só os temas, tá? Só as palavras principais, para que vocês possam pesquisar a fundo, tá? Porque é um assunto que sempre cai e é muito importante. Primeiro, eutrofização. Eutrofização é muito importante na questão de que quando se tem o descarte irregular no lixo em corpos d'água, matéria orgânica em volta desses rios, lixiviação de nutrientes, ou seja, se joga algum produto em lavouras e aquela chuva escoa esse produto para os rios, ocorre a eutrofização. Mas o que é eutrofização? É quando tem um rio ou um lago, na maioria das vezes um lago que ocorre em água parada, que está verde, está cheio de musgo, que não tem vida, que você vê peixe morto. Ou seja, tem falta de oxigênio naquele rio. E o que ocorre? Quando acumula a matéria orgânica, o lixo, na camada superficial, os raios solares não conseguem entrar a fundo na coluna d'água. Então, as algas que estão lá embaixo não conseguem produzir oxigênio para os peixes e também a questão do ciclo da água ali dentro daquele lago. Então, a água vai se tornando verde, coloração verde, os peixes vão morrendo. É isso que ocorre na eutrofização. Um exemplo claro que a gente tem outros poluentes. E também entrando em poluentes, a gente encontra o que? Agrotóxicos. É um assunto que a gente sempre fala, que a questão do uso incorreto, impróprio ou em excesso ocorre problemas no meio ambiente. Um exemplo, contaminação do solo, lixiviação para rios, ou seja, é levado para o curso do rio matando peixes, comunidades aquáticas, perda da biodiversidade, principalmente também lençóis freáticos. Então, esse é o grande problema aí dos agrotóxicos. Sem contar também a aplicação aérea pode ser levado esse vento por deriva para outros lugares, contaminando outros lugares, né? E sem contar também que essa água lá lixiviada, quando a chuva leva esse agrotóxico, pode gerar chuvas ácidas. A gente tem o aquecimento global, que também é totalmente influenciado pelo desmatamento, aonde a perda de biodiversidade, da sucessão ecológica lá, da clímax, que onde se perde toda a biodiversidade daquele ambiente, faz com que se perca rios voadores, com que permita que aumente a temperatura do efeito estufa no planeta e assim contribuindo para o aquecimento global. Derretimento de geleiras, intensidade nas estações do ano, né? Na verdade, nos efeitos El Niño e Laninha e outros problemas ambientais. E por final das contas, nisso tudo a gente tem o lixo. O lixo, na realidade, ele vem como resultado do quê? Do capitalismo, do consumo excessivo, do mau descarte, do uso não sustentável das coisas. Então, a partir da questão do lixo, a gente entende que o lixo, por exemplo, mal descartado, ele ocorre eutrofização nos rios.
O lixo mal descartado dos agrotóxicos, ele gera, além da eutrofização, contaminação do solo. O uso, a agricultura massiva, ocorre desmatamento. E assim, a partir do desmatamento, aquecimento global. E assim vai indo. É uma relação, é uma rede que se comunica e que a gente tem que saber muito bem. Então, sabendo que isso tudo é uma rede, a gente vê que todos os assuntos estão interligados de estudar ecologia e principalmente o porquê de entender cada processo que a ecologia estuda. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, entre em contato e até mais. Uma boa sorte e uma boa prova.